Muito bem. Hoje eu não vou pregar muito, porque eu sei que a feijoada está fazendo efeito no seu organismo. Você vai começar a dormir daqui a pouco. Tá? E, primeiro, por esse motivo. Segundo, que a feijoada continua fazendo efeito no meu organismo também. Né? Brincadeira, pessoal. Mas depois do almoço de hoje, aquele soninho, né, à tarde. Assim. Muito bem. Vou fazer uma pesquisa aqui, pessoal. Vou fazer uma pesquisa inicial, tá certo? Mas assim, tem que ser honesto. Você vai ser honesto? Tá bem. Vamos ver. Quantos aqui faz mais de uma semana que não se ajoelha para orar? Seja honesto! Uma semana. Gente, gostei que não se ajoelha para orar. Gostei da honestidade. Olha isso. Não precisa. Quantos não oraram mesmo, assim, não orou nada? Hã? Nenhum? Poxa, povo crente aqui. Maravilha. Quem aqui pode dizer assim, eu oro menos que devia? Levante a mão. Olha só. Quem aqui pode dizer assim, eu oro menos do que devia, porque parece que muitas vezes Deus não está me ouvindo? Quem pode dizer isso? Levante a mão. Eu sinto que Deus não está me ouvindo. Seja honesto. Gente, não é assim não, ó. Tem gente fazendo assim, viu, na roça. Tem gente fazendo assim, ó. Minha esposa está fazendo assim. Quem aqui acha que às vezes você ora menos do que devia, porque você acha que às vezes Deus esqueceu de você? Levante a mão. Às vezes, não é sempre, né, gente? Às vezes, ó. Na rosa de novo fez assim. Ali. Estou gostando, ó, gente, estou honesto aqui. Quem aqui às vezes acha, ora menos que devia, porque acha que Deus, na verdade, ele deixa o barco meio solto, assim, sabe? Ele tem hora que ele não faz. Ele poderia fazer. Quem acha isso? Levante a mão. Ah, Deus, eu não oro muito, porque na verdade Deus ele deixa nós correr, ele não está vendo. Hã? Ninguém? Quem aqui pode dizer assim, não me lembro qual foi a última vez que Deus falou comigo, assim, falou mesmo. Quem aqui diz, eu não lembro a última vez mais. Aqui. Olha, quem pode dizer assim que Deus falou comigo ontem? Quem pode dizer assim? Olha, hoje melhor ainda, o que é isso? Hoje já falou também. Muito bem. Olha, vocês estão mais honestos do que eu imaginava, viu, gente? Tudo bem. Atos capítulo 18, abre aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versos 9, 10 e 11. Atos 18, 9, 10 e 11. Acharam aí? Então diz aí, capítulo 18 do livro de Atos, versículos 9, 10 e 11. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Deus fala em visão. Entendeu? Não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez estamos diante dela. E nós queremos, ó Deus, que essa tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração nessa noite. Ela sempre vem. Então que nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, ela encontre terra fértil no nosso coração.
e frutifique. 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus, meu Deus. Fala conosco, Pai. Aqueles que entraram aqui nessa noite, Senhor, carecendo de ouvir a Tua voz, mais do que em outros dias, possam ouvir a Tua voz nessa noite. É o que nós te pedimos, na certeza que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o verso 9 aí diz que Paulo, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Você sabe que Deus fala por visão, através de visão também, certo? A respeito de visão, quem aqui, não perguntei, eu não fiz essa parte da pesquisa, quem aqui já teve uma visão? Assim, eu vi é de Deus esse negócio. Quem já teve uma visão? Uma visão. Só nós? O Oswald Smith ele diz o seguinte: Deus às vezes fala por meio de sonhos e visões. Às vezes. Muitas vezes através de pessoas. Muitas vezes. E sempre Ele fala através da sua palavra. Às vezes, em sonhos e visões, muitas vezes através de pessoas, e sempre através da sua palavra. Deus fala. Tem uma música que diz assim, essa nem o Gerson conhece, tenho certeza. O Gerson sabe até as composições do Matusalém, vocês sabem disso. Os anjos estão olhando por você. E Deus deu ordem aos seus anjos para que cuide de você. Tem um pequeno trecho de uma canção. E eu penso e eu creio que Deus fala mesmo, gente. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que mostra, Deus é um Deus que guia. Essa semana, nas últimas semanas, eu fiquei 17 dias sem o meu carro, porque houve um pequeno, grande problema lá, e o mecânico não conseguia resolver, as peças tinham que pedir, chegar e tudo mais. Foram 17 dias, ai de mim, estaria perdido se não fosse o carro da Tete. Cadê a Tete? Eu fiquei com o carro dela uns dias aí, dando cavalinho de pau na cidade inteira, né? Era meu mesmo, mas graças a Deus, irmã, pela bênção, tá? A sua generosidade. Me peguei com o tanque cheio, devolvi com o tanque vazio, ela não tem problema. Brincadeira, mentira. E aí, o valor ia ficar alto. Você sabe que o pastor nunca vai ficar rico. O pastor nunca vai ficar rico, tá por quê? Eu acho que, na verdade, tem cristão que é pobre, só fica rico se Deus quiser mesmo. Porque nós descobrimos um tesouro maior que não é o dinheiro. Então a gente não corre atrás de dinheiro, a gente corre atrás de Deus. E aí, o conserto ficou, na verdade, em R$ 3.543. Eu falei, nossa, é isso mesmo, moço? É. Como é que paga isso aí? Pode pendurar? Né? Pode pôr na conta da Gabriela, agora que é tesoureira nova. Ele falou, não conheço não a Gabriela. Ele falou, não, divide o cartão em 4 vezes. Eu falei, moço, divide em 4 vezes, como é que eu vou pagar a fatura depois? Já tem crédito, vai pagar, não resolve. E todo dia eu ia lá, todo dia eu ia lá. Porque, né, você começa a ficar também. O cara tem que ver que você está precisando do carro. E todo dia eu saía da oficina, eu vinha orando, falava, tá bom, Deus, se ele ligar mais tarde, falar, seu carro tá pronto, pode ir buscar, eu vou falar que eu não posso buscar. Então eu queria o carro, eu não sabia como eu ia pagar. E eu orei muito, minha esposa testemunha disso, nós orando, falei, Deus, eu tenho que abrir uma porta, tem que dar um jeito. E aí eu fui no banco, fui ver um empréstimo lá, consignado, a gente tem 2 terrenos lá em Minas, o banco coloca no site lá, que tem crédito consignado, eu falo, vamos ver esse crédito consignado, às vezes um jurinho bom, não deu certo, o terreno em outra cidade, um monte de coisa. Aí foi, tá bom, Deus, eu fiz uma parte aí, aqui atrás, tá bom. Aí na quinta-feira eu fui no mecânico, e aí ele me falou que na sexta-feira ele ia me entregar. Ele vai entregar o carro. Ele vai entregar o carro. Vai ficar pronto, Senhor. E agora? Isso foi na quinta-feira. Aí eu peguei o carro, abençoado da Tete, vim dirigindo.
ali naquela avenida lá que vai dar norte ao Luiz, seu nome dela lá, Kennedy lá. Falei, Senhor, o rapaz vai entregar o carro. E eu fui lá no banco, não deu certo. Eu não tenho esse dinheiro em reserva. Eu preciso que o Senhor... Eu continuo confiando no Senhor, só que eu tenho que fazer alguma coisa assim. E eu sei que tem muitos irmãos que se eu pedisse, podiam me emprestar. Eu sei, tem irmãos aqui que falam, pastor, não, vamos dar um jeito. Mas tem vezes, quando isso acontece, eu decido confiar mais em Deus, sabe? E foi isso que eu fiz. E nós orando, fiz algumas coisas minhas, fui ao banco, tudo mais, deu certo. Aí eu cheguei em casa, uma pessoa que, a última vez que essa pessoa me ligou, acho que faz uns 2 ou 3 anos. Essa pessoa não me liga, ela nunca me liga. E a última vez que nos falamos por telefone, e essa pessoa me ligou, há uns 2, 3 anos atrás, estamos falando no móvel. Eu cheguei em casa, depois dessa oração no carro, cheguei em casa e falei, Senhor, o rapaz vai entregar o carro amanhã. Cheguei em casa, o telefone tocou. Essa pessoa. E aí, como é que você está? Rapaz, tô bom, tá, conversa vai, conversa vem. Mas só o meu carro, rapaz, tá todo aborrecido aqui. Mas, não, o cara vai entregar amanhã, nem sei se vou buscar, não sei. Não é por que não, tá difícil conseguir o dinheiro aqui e tal. Não, isso aí você não precisa preocupar. Com essa parte você não se preocupa com outras coisas, preocupa com a igreja, preocupa com a sua família, preocupa com outras coisas, mas isso aí você não precisa preocupar. Eu não liguei para essa pessoa. Faz muito tempo que essa pessoa não liga para mim. E ela foi na hora do almoço no banco e falou assim, tem X na nossa conta. Já está lá. Está transferido para o senhor. Sedex 10. E quando eu vim no carro, na quinta-feira, ali parece que meu coração estava mais confiante. Aqui realmente Deus ia fazer alguma coisa. Então eu creio que Deus fala. E quando essa pessoa me ligou, sabe os salmos quando falam assim, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, confie no Senhor. A gente lê essas coisas e às vezes a gente passa meio batido, mas naquele momento, aquele telefonema foi como se Deus falasse assim, eu sou o seu refúgio, eu cuido de você, eu estou com você, não tenha medo. E essa pessoa foi de fato para mim um anjo de Deus, uma voz de Deus, falou assim, eu cuido de você. E a gente tem que enxergar Deus nessas coisas, gente, porque Deus fala. E ela falou, eu tive que fazer assim, os irmãos sabem que eu sou emotivo demais. Aí pelo ouvido assim, que eu posso segurar aqui para não chorar, como é que eu vou falar e tal. Então eu creio nessas coisas. Eu creio que Deus fala, gente. E aqui, certa noite, Deus falou com Paulo por meio de uma visão. Aqui em Atos 18, versículo 9, uma visão. E essa visão fala muito a respeito de Deus. Essa visão aqui que Paulo teve fala muito, porque Paulo ele está, você tem que olhar para o livro de Atos e perceber algumas coisas, ele está no entroncamento entre a cultura grega, a cultura judaica, hebraica e a cultura romana. O Paulo está no meio desse negócio, no ministério dele você vai perceber isso. E cada um dessas culturas, a grega, a romana e a hebraica, a judaica, possui uma ideia a respeito de Deus, pensam algo a respeito de Deus. E o Paulo, por onde ele vai, ele está dando um testemunho de Deus. Ele está falando que Deus é um Deus que fala. Ele está falando que Deus é um Deus que guia, um Deus que mostra. E o que é que Paulo está falando a respeito deste Deus? Paulo aqui está na cidade de Corinto, ele já esteve em Atenas, no capítulo 17, agora está numa outra cidade, na cidade de Corinto. E ele discute sempre, em todo lugar que ele vai, ele discute a respeito do fato de que Jesus foi morto. E o Jesus que, acusado de um crime religioso pelo Sinédrio e político pelo tribunal romano, era inocente.
E ele diz então, em todos os lugares que ele vai, ele debate sobre isso, ele discute sobre isso. Não, o Jesus, ele era o Messias, aquele a quem vocês mataram. Ele era o Messias, ele morreu, mas ele está vivo. E a prova disso sou eu. E a prova disso são os milagres que vocês estão vendo. Então Paulo diz que Jesus ele era inocente. Então Paulo está pregando sobre o Cristo ressurreto. O Cristo que é vivo. E porque é vivo fala. E assim ele vai causando confusão. Os gregos querem que ele morra. Os gregos querem matá-lo. Os judeus zombam dele, riem dele. E os romanos se sentem ameaçados por ele. E aí o perseguem. Qual é a grande questão então aqui? A grande questão aqui é quem é Deus. Quem é Deus? E quando a gente pensa em quem é Deus, nós temos algumas possibilidades que são difundidas por aí. Primeira possibilidade é que não tem nenhum Deus, de que Deus não existe. É o chamado ateísmo, que diz que o máximo da consciência que tem no universo é a consciência do ser humano. O máximo de inteligência que tem no universo é a inteligência do ser humano. Não existe Deus para essas pessoas. Uma outra possibilidade é a possibilidade daquelas pessoas que dizem assim: não digo que Deus existe, também não digo que Ele não existe. Não digo que não existe, mas também não digo que existe. Que eles são chamados gnósticos. Porque para eles, Deus, se Ele de fato existe, Ele está além da compreensão humana, além da capacidade humana. Então, pode ser que Ele exista, pode ser que não. Uma terceira possibilidade é: não, existe um Deus, mas Ele não é pessoal, Ele é impessoal. Ou seja, existe uma força que organiza o universo, mas ela não se relaciona conosco, ela não é pessoal, ela não fala comigo, ela não se relaciona comigo. Ela é impessoal, ela está aí. Uma inteligência, um arquiteto do universo. Essa é uma outra possibilidade. Existe um Deus, mas Ele é impessoal. Uma quarta possibilidade é que existe um Deus, dizem por aí. Mas esse Deus tem muitas faces. Esse Deus tem muitas caras. Alguns chamam esse Deus de Yahvé, outros chamam esse Deus de Alá, outros chamam esse Deus de Krishna, outros chamam esse Deus de Jesus. Existem muitos deuses. Existe um Deus, mas com muitas faces. É também uma possibilidade. Uma quinta possibilidade é que há muitos deuses, milhares de deuses. Como, por exemplo, na cultura hindu, milhares e milhares de deuses. Então não existe um só, existem muitos. E existe, irmãos, aquilo que a palavra de Deus nos revela. Que existe um Deus, que Ele tem uma só face, e essa face foi revelada em Jesus de Nazaré. É isso que nós cremos. Que existe um só Deus, Ele só tem uma face, e essa face foi revelada ao seu máximo na pessoa de Jesus de Nazaré. Então nós somos cristãos. E pelo fato de sermos cristãos, nós temos que há um Deus pessoal, que se relaciona conosco. Um Deus que fala, um Deus que mostra, um Deus que guia. E o que cremos a respeito desse Deus, nós cremos baseados no que esse Deus revelou no seu Filho Jesus Cristo. No que Jesus falou a respeito desse Deus. O que cremos desse Deus é o que Jesus falou a respeito desse Deus. Então o Deus em quem cremos, eu amo essa expressão na Bíblia, o Deus em quem cremos é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus em quem cremos. Então nós cremos assim: Deus é um só, o seu Filho é Jesus Cristo, o nosso Deus é triuno, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, é três pessoas, mas é um só Deus. Não existe muitos deuses, existe um Deus só. E esse Deus fala. E esse Deus mostra, esse Deus guia. E é isso que o livro de Atos
de Atos dos Apóstolos fala. Então, Deus falou com Paulo muitas vezes. Muitas vezes. Pelo menos estão registradas no livro de Atos 5 vezes. Deus falou com Paulo. Lá no capítulo 9 do livro de Atos, versículos 3 a 6, ele ainda não é o Paulo, ele é o Saulo. Ele é alguém que persegue os cristãos, ele é alguém que entra de casa em casa para arrastar os cristãos para fora e matar os cristãos. Isso é muito interessante, porque o Paulo era alguém, o Saulo foi alguém que ia de casa em casa, arrastando os cristãos para matá-los. Mas aqui em Atos capítulo 20, ele chama lá os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele está em Mileto, chama os presbíteros de Éfeso, os presbíteros vêm e ele diz assim: olha, vocês me conhecem, vocês sabem, eu não deixei de pregar-lhes a palavra de Deus, publicamente e de casa em casa. O Paulo ele ia de casa em casa, mas agora ensinando para eles a palavra de Deus. Então em Atos capítulo 9, ele é o Saulo, aquele que persegue a igreja. E aí, ele literalmente cai do cavalo, e ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e nesse encontro Jesus fala para ele: olha, Paulo, por que você me persegue? O Paulo fala assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, por que você me persegue? E ele então fica cego, vai para a cidade de Jerusalém, depois dá um homem chamado Ananias, muito provavelmente um amigo de infância do Paulo. O Ananias então vai lá, ora por ele, os seus olhos são abertos, mas ele não é muito aceito em Jerusalém, ele tem que ir embora. O Ananias fala: olha, o pessoal não está acreditando muito em você não, Paulo. Saulo, você deve ir embora. Lá no capítulo 22 do livro de Atos, diz mais, a primeira vez que Deus falou com Paulo foi no capítulo 9. Lá no capítulo 22, do versículo 17 a 21, quem escreve o livro de Atos é Lucas, você deve saber disso. Lucas nos diz que Deus falou com Saulo para sair de Jerusalém. Então Deus se encontra com Paulo e diz: por que você me persegue? Eu sou Jesus. Depois Deus fala com Saulo para ele sair de Jerusalém, porque ninguém queria ouvir o testemunho dele. Isso foi depois de 3 anos, então preste atenção. O Oswald Smith, já falei aqui hoje, ele diz que algumas vezes Deus fala com sonhos e visões. Muitas vezes por meio de pessoas, e sempre pela sua palavra. Deus falou com Paulo em Atos capítulo 9. 3 anos depois, Deus falou de novo com Paulo. 3 anos. Tem um outro autor, que eu não vou lembrar o nome agora, ele diz assim: olha, se você ora todo dia, você é cristão. Se Deus fala com você todo dia, você é doido. Entendeu? Porque não é assim, pessoal. Enfim, 3 anos. Foi a segunda vez. A terceira vez foi em Atos capítulo 16. O Paulo está lá e não sabe para onde ele vai, ele não sabe se ele vai para uma cidade, se ele vai para outra, na sua viagem missionária. Ele está meio confuso, conversando com seus companheiros. Mas à noite, Deus fala por meio de uma visão. E nessa visão aparece um homem. E ele diz para o Paulo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, venha para cá. E Deus fala com Paulo, então, através dessa visão. Mas isso, cerca de 10 anos depois, 7 anos depois daqueles 3, ou 10 anos depois da primeira vez. Ó, não é todo dia, pessoal. Mas Deus falou com ele. Em Atos capítulo 18, que é o nosso texto aqui, Deus fala com ele pela 4ª vez. Ele está sendo perseguido. Por quê? O chefe da sinagoga se converteu. Aí o cara morre, vem um outro chefe da sinagoga. E esse chefe também se converte. E o Paulo então começa a ser perseguido na cidade de Corinto. E é no meio desse conflito que certa noite o Senhor fala com Paulo por meio de uma visão. E diz: fica tranquilo, continue falando, não tenha medo. E a 5ª vez que Deus falou com Paulo está lá em Atos 27, 23, 24. Isso muito tempo depois. Muito tempo depois. Quando Paulo está sendo julgado pelos romanos, e ele então tem que ser transportado para a cidade de Roma para ser julgado lá. E é interessante porque o navio do Paulo vai naufragar.
Veja bem, o Paulo, registrado que temos, ele fez 3 viagens de navio. O navio, todas as viagens, o navio naufragou. 3. Então, mais ou menos assim. Imagina essas viagens missionárias do Paulo fosse de avião. Ele ia fazer só a primeira, né? Mas, imagina, você vai pegar um navio. Aí você olha, quem chega com a malinha? O Paulo. Nossa, velho, ó. Tchau, tchau, vou pegar o outro. Não vou nesse não. Então ele pegou 3 navios, os 3 naufragaram. E lá em Atos 27, ele está indo para Roma, ele sendo levado para lá. E lá, ele vai então lá pro porão do navio, ele ora, e Deus fala com ele. As ondas, a tempestade está batendo contra o navio. E o navio está prestes a afundar. Ele vai para o porão, ora a Deus, e aí depois ele volta. Gente, Deus falou comigo. E eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual vocês querem primeiro? Aí o pessoal, vai a boa notícia. Ele falou assim, não, a má notícia primeiro. Ele falou, a má notícia é que nós vamos afundar mesmo. Deus falou comigo e nós vamos naufragar. Eu sou pé frio, pessoal. Quando eu pego o navio, ele afunda mesmo. Então, ele vai afundar. Mas a boa notícia, Paulo? A boa notícia é que ninguém vai morrer. Deus falou comigo que ele vai cuidar de todo mundo. Ninguém vai morrer. E de fato aconteceu isso. O navio naufragou e ninguém morreu. Então o que está claro aqui no livro de Atos é que Deus fala. O que está claro na vida de Paulo é que Deus sabe. É que Deus guia. Deus, ele fala comigo, ele fala com você. Deus fala. Então o que está claro aqui é que Deus sabe que Paulo e seus companheiros em viagem, eles estão em aflição. Porque o navio vai naufragar. Deus sabe que eles estão aflitos e prestes a afundar. Deus sabe. Mas Deus fala e diz, está tranquilo, não tenha medo. Deus fala com Paulo. Deus fala comigo e fala com você. E o livro de Atos fala de Deus, mas nós não temos problema com Deus, nós temos problemas com a gente. Porque Deus fala. Mas o nosso problema é, Deus está sabendo? Deus falou agora ou não falou? Sabe aquelas dúvidas, aquelas coisas? Então o livro de Atos nos mostra que Deus fala. E Deus sabe quem eu sou, e por isso é que Ele fala. Porque Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. Deus me chama pelo nome. Deus sabe o que está dentro de mim. Deus sabe o que está fora de mim. Deus sabe das minhas circunstâncias. Deus conhece o meu passado. Deus conhece o meu presente. Deus conhece o meu futuro. Deus sabe o que eu vou fazer amanhã. Deus sabe que direção o meu carro vai tomar na terça-feira. Deus sabe que pessoa Ele vai colocar na minha frente, diante de mim, na quarta-feira. Que pessoa vai vir ao meu encontro na quarta-feira. Que pessoa vai me ligar. Deus sabe. Deus sabe quem gosta de mim. Deus sabe quem me detesta e me quer fazer mal. Mas Deus sabe quem me quer fazer bem. Deus sabe, pessoal. Deus sabe tudo. Deus sabe de mim. Deus sabe de mim. Sabe de você. Sabe o que está dentro de você e fora de você. Então Deus não será pego nunca de susto. Deus nunca é pego de surpresa, de susto. Porque Ele sabe de nós. E no meio dessa imensidão de pensamento, Deus nos chama pelo nome. Deus chama todas as estrelas pelo nome. Deus sabe exatamente agora quantas ovas foram depositadas no mar por um pequeno peixe, fêmea, lá num lugar remoto do Oceano Pacífico. Deus sabe. Quantas ovas? Deus sabe. Deus sabe quantos fios de cabelo ainda existem na minha cabeça.
E Deus sabe quantos fios de cabelo caiu na sua. E mais, Deus sabe, gente, eu fico pensando nessas coisas. Deus sabe quando caiu, onde caiu, que forma ele tomou ao cair. Deus sabe. Deus sabe. Digo mais, Deus me viu e viu você no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Ele viu você lá enquanto você nem forma tinha. Mas Deus sabia de você. Isso é tremendo. E é por isso que Ele fala conosco, porque Ele nos conhece. Ele sabe de onde viemos, Ele sabe quem somos. Ele sabe de nossas angústias. É desse Deus que Paulo está falando no livro de Atos, por onde ele passa. É desse Deus. Do Deus que cuida de tudo. E se cuida de tudo, dos passarinhos e tudo mais, cuida também dos seus filhos. Amém, pessoal? Amém. Cuida de nós. E eu vou falar mais. Deus sabe do seu pecado. Do meu também, mas agora não é momento para isso. Mas Deus sabe do seu pecado. Sabe do pecado que você vai cometer na sexta-feira. Se é que você vai cometer. Mas Deus sabe. E Deus te ama não porque Ele sabe. Não porque Ele não sabe que você vai pecar. Ele sabe que você vai pecar. E Ele ama você assim mesmo. Porque Ele amou você primeiro. Ele ama você sabendo da possibilidade de que sexta-feira você não possa pecar. Então é esse Deus que é revelado na Bíblia. E se Deus então cuida de nós, se Deus sabe de nós, qual é o lugar mais seguro então para nós? O lugar mais seguro para nós, sem dúvida nenhuma, é a palma da mão de Deus. Não há lugar mais seguro para mim e para você, a não ser a palma da mão do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali somos cuidados. O lugar mais seguro é a palma da mão de Deus. E você sabe aonde que Deus estende a palma da sua mão para nós? Naquele lugar que Jesus chamou de quarto secreto da oração. Ali, a recompensa para mim, na minha interpretação, para mim, a palma de Deus é o quarto secreto da oração. A recompensa é a palma de Deus. A palma da mão de Deus. Você pode estar no navio afundando. Você pode estar preso numa prisão em Cesareia. Você pode estar sendo perseguido numa cidade. Você pode estar andando pelas ruas de Jerusalém sem saber qual é a próxima cidade que você vai. Mas ali onde você estiver, seja qual lugar for, você pode entrar num lugar secreto e se colocar, e Deus pegar você na palma da mão dele. Então, Deus, o Senhor, e você pode orar a Ele e dizer: Deus, o Senhor sabe de mim. O Senhor sabe de mim. O Senhor sabe do meu passado, do meu presente, do meu futuro. E Deus, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. E lhe peço, em nome de Jesus, cuida de mim. Ele. Isso significa que tudo vai dar certo para você e para mim? Não. Não significa que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo na nossa perspectiva. Porque na perspectiva de Deus, sempre dá certo. Sim, sempre dá certo. Paulo viajou 3 vezes. Naufragou 3 vezes. Na perspectiva de Paulo, você acha que deu certo? Não, foi um sofrimento tremendo. Mas na perspectiva de Deus, Deus tinha planos eternos e amorosos. O Paulo foi traído, Paulo foi abandonado, rejeitado, apanhou. E daí você pergunta: mas que Deus é esse que sabe e não faz nada? Que Deus é esse que sabia que o Paulo ia naufragar, que ele ia apanhar e não faz nada? Que Deus é esse? Alguém certa vez perguntou assim:
a Deus quando o meu filho morreu? E a pessoa questionada respondeu o seguinte: estava no mesmo lugar quando o filho dele morreu. No mesmo lugar. O nosso Deus é um Deus que nos chama e diz assim: você vai passar por uma grande tempestade, mas eu vou cuidar de você. O nosso Deus, Ele não nos coloca numa bolha de proteção. O nosso Deus, Deus vem assim, vem lá na prisão e diz assim: essa noite vai ser fria. Que tal você me convidar para estar junto com você essa noite? O nosso Deus é um Deus assim. É por isso que os homens da Bíblia não tinham medo do dia mau. Os grandes homens e mulheres da Bíblia não tinham medo do dia mau. Por quê? Porque eles sabiam que Deus é um Deus conosco. Que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Que Ele nos guia para as veredas da justiça por amor do seu nome. E as suas misericórdias correm atrás de nós todos os dias da nossa vida. Por isso eles não temiam o dia mau. Esse é o nosso Deus. O Deus que diz que quando passamos pelas águas, elas não vão nos afetar. Esse é o nosso Deus, gente. O Deus que diz para nós que quando passarmos pelo fogo, Ele não nos consumirá. Ele não nos garante que não vamos passar por lá, mas Ele nos garante que estará conosco. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que o Paulo pregou em Atos. Mas mais do que isso, eu gostaria de dizer para você que é uma bênção para nós, é uma bênção. Mesmo quando duvidamos de Deus, mesmo quando não sentimos a sua presença, mesmo quando oramos e achamos que Deus não está nos ouvindo, mesmo quando oramos e achamos que estamos falando sozinhos, que Deus não nos ouve, que Deus não sabe, é uma bênção para nós saber que Deus cuida de nós mesmo nesses momentos de dúvidas, de incertezas, de não percepção da sua presença. Nós damos as costas para Deus, mas Deus jamais dá as costas para nós. Por isso, o lugar mais seguro é a palma da mão de Deus. E é por isso que nós devemos orar. É por isso que você deve entrar no quarto secreto, em qualquer lugar que você estiver, e dizer: Deus, entrega a minha vida nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor que cuide de mim, que cuide de mim. Eu não sei se é só eu. Certamente há pessoas aqui nessa noite dizendo: eu preciso que Deus cuide de mim, eu preciso sentir o cuidado de Deus. Eu quero clamar em nome de Jesus Cristo que você sinta nessa noite o cuidado de Deus. Que você ouça a voz de Deus dizendo para você: eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Eu amo as expressões dos salmistas que dizem assim. O Salmista 63, Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Deus é nosso. Eu queria orar por você, por mim e por você. Pessoas que querem dizer: Deus, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu coração. Não sei como você entrou por aquela porta, eu sei como você pode sair. Tocado, abençoado e sentindo cuidado de Deus. Eu quero orar. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração. Feche seus olhos, porque essa é uma oportunidade de você entregar a sua causa para Deus, de você entregar o seu coração, talvez a sua aflição, aflições como aquelas que o apóstolo Paulo viveu, ansiedades, incertezas. Mas eu quero clamar que você descanse no cuidado de Deus nessa noite. Quando a Bíblia fala que nós devemos descansar no Senhor, a nossa mente não consegue entender isso. Mas quando Deus cuida de nós, aí nós conseguimos sentir que é descansar em Deus.
Eu oro para que você saia descansado daqui nessa noite. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem com descanso aqui, Senhor. Vem com descanso sobre os teus filhos, ó Deus. Ensina-nos, ó Senhor, a descansar no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar no Senhor mais e mais. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar para que nessa noite, os clamores, os gritos dos corações aqui, ó Deus, estão ansiosos para receberem o cuidado do Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala, Senhor. Fala, ó Deus, mostra, ó Pai, dá experiência nessa noite, ó Deus, do teu cuidado. Deus, em nome de Jesus, corações, ó Deus, que preocupados demais com o futuro, preocupados demais com o amanhã. Deus, com o Senhor não há com que se preocupar. O Senhor, não precisamos andar ansiosos, preocupados, ó Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós queremos aprender a descansar no Senhor. Deus, ensina o teu povo nessa noite, ó Deus, a descansar em Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, se há dessa noite aqui, ó Deus, na nossa perspectiva, causas impossíveis, nós queremos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e no poder de Jesus Cristo, declarar diante do Senhor, ó Deus, que não há impossíveis para o Senhor. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor intervenha. Mostre, ó Deus, o Teu cuidado. Revela, Senhor, o Teu amor. Revela, Senhor, a Tua companhia. Revela, Senhor, a Tua voz. Revela, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entre nessas casas, ó Pai, entre nas nossas casas, entra na nossa vida, Senhor, e faça, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, em nome de Jesus, não permita, ó Pai, que nenhum coração saia daqui nessa noite ansioso, que nenhum coração saia daqui nessa noite aflito, porque na Tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo a Ti. Governa, Senhor, e faça, ó Deus, com que a Tua vontade, que é feita no céu, seja feita na terra. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço pelos maridos aqui nessa noite, ó Deus. Mostra a eles o Teu cuidado, Senhor. Maridos, ó Deus, chefes de família, Pai, que andam ansiosos demais com a Tua manhã. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus. Traga descanso a esse coração nessa noite. Mães, ó Deus, nessa noite, mulheres, preocupadas demais, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça uma limpeza nesse coração nessa noite. E essas pessoas possam sair daqui totalmente descansadas em Ti, ó Deus. Os nossos adolescentes estão aqui, jovens, ó Pai, solteiros. Deus, em nome de Jesus, dê a eles, ó Deus, a certeza da Tua companhia, de que não há nada mais prazeroso nesse mundo do que a Tua presença e servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Agora, ó Deus, vamos assentar na Tua mesa e vamos cear com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos dê o privilégio, a alegria de sermos abençoados, ó Deus, espiritualmente. Que o Senhor derrame, ó Deus, toda sorte de bênçãos espirituais sobre a nossa vida enquanto estivermos sentados na mesa com o Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Ele não poupou esforços para morrer em nosso lugar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos vida e vida em abundância. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Deus abençoe a sua casa.